Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Antônio Santos e estamos estudando a revista Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, da editora CPAD. E hoje teremos a aula da lição de número 2, que tem por título O Avivamento no Antigo Testamento. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas atividades. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela rica oportunidade de estar gravando esta aula. Também quero agradecer ao crente docente pelo seu excelente trabalho que muito tem de edificar as nossas vidas. Não posso deixar de expor o meu agradecimento ao pastor Edivanei e à minha liderança, pastor Gabriel Pinheiro e pastor Rafael Mota, que são do departamento dos Homens Vencedores, do qual eu faço parte. Quem está habituado a acompanhar, escutar as minhas aulas, sabe que eu sempre gosto de ler o texto áureo e a verdade prática antes de entrarmos na introdução. Então, por gentileza, se você estiver com a sua revista, eu peço que você acompanhe a leitura junto comigo do texto áureo e da verdade prática. Irei fazer a leitura agora do texto áureo, que se encontra em Êxodo capítulo 34, verso 10, parte B. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, bem entre gente alguma. Agora, por favor, acompanhe comigo a verdade prática. A Bíblia revela que Deus corresponde ao seu povo com muitos avivamentos como respostas às orações e súplicas. Nesta lição, iremos estar trazendo alguns avivamentos que ocorrem no Antigo Testamento. Apesar da palavra não aparecer com clareza, de acordo com o contexto, é aplicável tal entendimento, pois iremos ver situações em que o povo havia decaído bastante espiritualmente, mas ao passarem por alguma dificuldade, eles recorriam ao Senhor. E o Senhor correspondia com a sua abundante misericórdia. Por favor, peço que você me acompanhe no panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Eu vou trazer aqui algo superficial, apenas para introduzir, nos contextualizar sobre o tempo, o avivamento no tempo de Moisés. Algo bem, apenas para entendermos o contexto. José e todos os seus irmãos haviam falecido, juntamente com toda aquela geração, e levantaram um rei, diferente que não havia conhecido. José foi o governador do Egito, um cargo que antes não existia, e passou a existir após ele interpretar o sonho de Faraó, pois o jovem hebreu, naquela época, tinha esse dom, e sabia que tal talento não partia dele, e sim do Senhor. Olha a convicção de José em entender que o dom não pertencia a ele, foi Deus quem concedeu. Encontramos tal entendimento, tal afirmação vinda do próprio José, que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 41, verso 16. Vai dizer o seguinte: E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. É Deus quem dá a resposta. Existirá momentos em nossas vidas que pessoas podem ser usadas para entregar algo para nós, mas a resposta vem de Deus. A pessoa é apenas o instrumento. A resposta vem de Deus. Você quer ter resposta do Senhor? Procure o Senhor. Tenha um relacionamento com Ele. Isso é algo muito importante. A gente vê que José era um jovem que ele era fiel ao Senhor. Se pegarmos o contexto mais para trás, José
enquanto ele estava na casa de Potifar, e tudo que ele fez, a fidelidade dele ao Senhor e tudo mais, a gente vê que Deus conhecia muito bem o coração daquele jovem. Então, aqui eu entendo que pessoas podem se levantar que não conhecem a tua história, pois elas não fizeram parte do processo. Mas o autor da vida, que é nosso Deus, com certeza não se esqueceu. José não fez nada para agradar Faraó, pois ele entendeu que foi enviado por Deus para salvar o seu povo. José agora está um pouco mais maduro, já tinha entendimento daquilo que Deus tinha dado para a vida dele. Olha que interessante, o jovem, enquanto jovem, ele sabia que o dom que ele tinha pertencia a Deus. Agora ele entende que o sofrimento que ele passou foi para algo muito maior, que estava além do seu entendimento naquele momento. Em Gênesis, no capítulo 45, no verso 7, vai dizer o seguinte: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para que conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aleluia, glória a Deus. Passado o tempo, José e sua geração faleceram. Mas Deus não esqueceu do seu povo. Então, chamou um homem para libertar seu povo do Egito. Deus chama Moisés no Monte Horebe, através de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Deus se apresenta a Moisés como um pai de uma geração. Aqui o Senhor está nos ensinando que uma geração pode até morrer. Pessoas podem passar desertos, momentos, mas a promessa que Ele nos faz permanece viva. Ele fez uma promessa para aquele povo. E essa promessa permaneceu viva. E Ele se apresenta para Moisés: eu sou o pai, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus viu a opressão do seu povo que estava no Egito, ouviu os seus gemidos causados pelos seus opressores. Então Deus desceu para livrar o seu povo e levá-los à terra que havia prometido a seus pais. Deus viu, ouviu e desceu, e usou Moisés para ser um instrumento para todo o seu plano. Deus atendeu a súplica de seu povo e com mão forte os arrancou de lá, com 10 pragas bem poderosas. Cada praga servia também para afrontar a idolatria daquele povo, ou seja, para julgar aqueles deuses. Olha isso que interessante. Deus julgava a idolatria daquela nação, daquele povo. E aqui eu vou citar um exemplo, apenas para questão de conhecimento, para você entender melhor de uma forma ilustrativa do que eu estou te falando. Em Êxodo, no capítulo 7, do verso 15 a 18, o rio Nilo, né, ele se torna sangue. O Nilo, para os egípcios, representava a deusa Ísis. E aqui eu quero trazer uma aplicação para nossas vidas. Que Deus tem autoridade para destronar qualquer ídolo do seu coração, pois somente Ele é o único Deus verdadeiro de nossas vidas. Aleluia. Deus tem poder, irmão, para destronar aquilo que tem reinado em seu coração. Somente Deus deve reinar no nosso coração. Somente o Senhor. Então, eu quero falar agora sobre outro avivamento que ocorreu no tempo de Samuel. Samuel foi um profeta, um sacerdote e um juiz de seu tempo, pois ele foi separado para o Senhor desde pequeno. Quando ele fosse desmamado, ele seria levado ao templo e lá ele serviria ao Senhor, conforme podemos ler em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 22. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Conforme podemos ler em 1 Samuel, no capítulo 3, verso 13, verso 14, verso 20 e verso 21. Está na sua revista, você depois pode ler com calma. O sacerdote Eli, ele sabia da má conduta dos seus filhos.
mas não os repreendeu, pois ele honrava mais os filhos do que o Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, verso 29, olha aí. Algo que tem reinado, que está no trono do seu coração. Eram os filhos. Então o Senhor diz ali que só irá honrar os que o honram, irá desprezar os que o desprezam. Deus então chama Samuel perante Eli. E era um tempo que a palavra de muito valia, pois as visões estavam escassas. E o Senhor fala para Samuel a sentença que já havia revelado a Eli, por conta das coisas desprezíveis e blasfemadoras que seus filhos haviam feito contra o Senhor. Os filhos de Eli se chamavam Hofni e Finéias, e também eram sacerdotes. E como sacerdotes, eles eram para ser os homens que carregariam a arca. E sabemos muito bem que a arca simboliza a presença de Deus, que eles deveriam, ou seja, era algo que eles deveriam carregar em seus lombos, né? A arca ela vinha com umas argolas em suas extremidades, onde era passado vários levitas carregavam a arca da aliança. Eram homens que deviam fazer isso, né? Estar ali apoiando, dando suporte, fazendo todo o procedimento do sacerdócio. E sabemos que simbolizava também algo que eles deviam carregar dentro de si. Ou seja, a presença de Deus devia ser carregada dentro do coração, mas eles não faziam isso com excelência. Eles não exerciam bem o ministério sacerdotal. Eles praticavam coisas blasfemadoras contra o Senhor. E quando nós lemos 1 Samuel no capítulo 4, o povo está em guerra. E a arca ela está presente durante a guerra, né? O povo, os sacerdotes, eles levavam a arca da aliança para que o Senhor ali se manifestasse a presença de Deus e Deus vencesse, né? Lutasse pela nação de Israel. Interessante que a arca chegou depois, né? Depois eles já estavam guerreando. A arca chega depois. Ou seja, eles priorizaram a sua força e não a presença. Então aqui eu entendo que quando eu priorizo a minha força e não a presença, a batalha já está perdida. Eles perderam essa batalha. Então, após esses acontecimentos, depois você pode ler com calma capítulo 4 de Samuel e tudo o que acontece. Um pouco mais adiante, Samuel exorta os israelitas ao arrependimento, que iremos encontrar em 1 Samuel, no capítulo 7, verso 16. Samuel lhe orientou o povo a tirar os deuses do meio deles, para dedicar inteiramente ao Senhor e adorar somente a Ele. Veja, aqui é algo que também acontece. Podemos dizer aqui que ocorre esse avivamento, né, conforme temos falado. Ou seja, o povo viveu uma situação onde eles estavam decaídos espiritualmente. Eles vão lá e perdem a arca da aliança. Nesses dias eles perdem a arca da aliança. Olha isso. Eles perdem a presença. Porque eles priorizaram a própria força. Eles tinham deuses dentro deles, no meio deles. Eles não se dedicavam inteiramente ao Senhor. E após eles perderem a presença, após Samuel exortar eles, ou seja, convidarem eles a mudança de mente, a uma nova prática, eles passaram a se dedicar ao Senhor. Ou seja, tiveram que passar por um processo, tiveram que passar por um deserto, tiveram que passar por uma dificuldade para assim voltar a adorar ao Senhor. Agora vamos citar outra situação de avivamento que ocorreu no tempo de Josias. Neste panorama aqui, iremos abordar esses três. Falamos primeiro sobre Moisés, encerramos agora Samuel, iremos falar agora sobre Josias. E quem me conhece, como eu falei antes, sabe que eu gosto de trazer um pouco mais de contexto para enriquecer o nosso conhecimento e para edificar a sua vida. Então, eu vou trazer alguns reis anteriores
até chegarmos a Josias. Não irei muito além, irei citar apenas 2 aqui, tá? Então, na verdade, dois. 2 iremos ver para a gente poder trazer Josias. Tá bom? É bem rápido. Depois do reinado de Ezequias, o rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se com a idolatria. Manassés tinha 12 anos quando foi nomeado rei e reinou durante 55 anos. Ele praticou tudo que o Senhor abomina. Imitava as atividades detestáveis das nações pagãs que o Senhor havia expulsado. Reconstruiu os altares aos Baalins. Mandou reconstruir totens, postes sagrados e entre outras coisas. Olha só, isso aqui é algo muito forte. Ele até chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício e praticava todo tipo de feitiçaria. Então, como castigo ao rei e ao povo que juntamente se corrompeu, porque o rei, por conta da atitude do rei, que o rei ele tinha uma função, que era levar o povo a Deus, mas esse rei, como lemos aqui, como vimos, né, conforme eu falei, ele foi um rei que trazia uma apostasia, que levou o povo a uma apostasia muito grande. Então o que aconteceu? Deus enviou os comandantes dos exércitos do rei da Síria e eles capturaram Manassés e o prenderam. No meio da angústia, ele buscou a misericórdia do Senhor. E o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém. Sendo assim, Manassés reconheceu que só o Senhor é Deus. Olha isso. Ele teve que passar por todo um processo para se voltar a Deus. Passado tudo isso, aí o seu filho assumiu, pois Manassés descansou, ele morreu, e o seu filho assumiu o reinado em seu lugar. Amon tinha 22 anos, e ele fez tudo que seu pai praticava antes da correção de Deus. E ele praticou tudo que Deus abomina. E ao contrário do seu pai, ele não se humilhou perante a correção. Ele não se humilhou perante o Senhor. E sendo assim foi morto pelos seus próprios oficiais. E seu filho Josias, em seu lugar, reinou. Então chegamos em Josias. Josias tinha apenas 8 anos quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. A palavra diz que ele agiu de modo justo e sincero diante do Senhor. Foi o Josias quem fez uma reforma religiosa de Judá a Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas. A situação de espiritual estava tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no tempo, mas foi encontrado durante a obra no tempo. Conforme podemos ler em 2 Crônicas, no capítulo 34, do verso 14 a 15. Deus realizou um verdadeiro avivamento através da reforma religiosa que Josias fez. Em 2 Crônicas 34, verso 33, vai dizer que o povo andou de acordo com a vontade do Senhor. Olha isso. Um homem trouxe o povo de volta a Deus. Ele fez exatamente o que um rei deveria fazer. Alguém que estava em cargo de influência, alguém que tinha voz na nação. E assim deve ser a igreja. Devemos andar de acordo com a vontade do Senhor, não ser guiados pelas nossas emoções. Nós vemos que Deus usou homens para resgatar aquele povo. Tenha sido um cativeiro humano ou espiritual. Mas vimos que o Senhor não os abandonou. E aqui eu quero declarar que não vai nos abandonar. Não importa o cenário político, não importa, a igreja não depende de nada disso. Então, a nossa função é permanecer vivendo a palavra, vivendo de acordo com a vontade de Deus. A palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão. É a palavra que diz. Então a igreja vai avançar, a igreja vai permanecer de pé, a igreja vai continuar glorificando e no final a igreja sairá vitoriosa. Assim eu declaro em nome de Jesus, porque é a palavra quem nos confirma, irmão. É a palavra quem nos confirma. Essa é a nossa função.
é clamar, é adorar, é levar o povo a reconhecer o nosso Senhor Jesus, é falar do Evangelho. Essa é a função da igreja. Propagar a palavra para que as pessoas possam confessar os pecados e retornar a Deus. Assim como foi Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. Quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava, ele se emocionou, pois era uma pessoa que realmente se importava. Ele valorizava as tradições do passado, com as necessidades do presente e com as esperanças futuras. Ou seja, ele respeitava a sua herança. Ah, Senhor. Ele respeitava a sua herança. Porque era a cidade dos seus antepassados. E a cidade santa. Era a cidade onde ele sabia que o seu povo tinha vida. Ali estamos falando de essência, estamos falando de algo que ele sabia. Olha, meu povo veio dali, as tradições. Ali era para a gente viver um avivamento, estar em plena comunhão com Deus. Era para ser a cidade santa, era o povo adquirido, o povo escolhido de Deus. Êxodo capítulo 19. Deus fala a intenção do povo, fazer uma nação de sacerdotes. Neemias sabia de tudo isso. Então ele orou durante 4 meses com grande lamentação. E nós como igreja, devemos estar orando e intercedendo pelas vidas dos nossos irmãos. Temos que orar um pelos outros. Ter compaixão, empatia. Então, eu entendo que Neemias, que seu nome significa Deus consola, ele nos ensina o que é sentir a dor do próximo. Então, eu entendo que ele nos dá uma lição sobre o que é ter empatia pelo próximo, pelo irmão que devemos ter. Neemias, ele sentiu uma dor por toda a miséria, né? A forma que a cidade se encontrava. Não só a cidade, mas o que a cidade possuía, que eram as pessoas. Neemias, ele estava se importando verdadeiramente com o seu povo, com a sua nação. E nós também devemos nos importar com a nossa nação. Nós devemos trazer a nossa nação para Deus. Constantemente nós temos que atender esse chamado. Atender que Deus tem levantado pessoas, cristãos verdadeiros que estão dispostos a propagar o Evangelho. A sentir a dor do próximo, a realmente estar envolvido na obra. Realmente com as mãos no arado. Para que assim os irmãos eles possam ter o entendimento que confessar os nossos pecados e nos levar a Deus. Em Neemias capítulo 1, verso 6, declara que uma geração que passou dos filhos de Israel e também a casa dele, a casa de Neemias, pecaram. Esse foi um dos pontos mais altos da oração de Neemias, de acordo com a revista que estamos estudando. Neemias intercedeu e se incluiu entre os pecadores. Ele conhecia os mandamentos, pois em sua oração ele cita Deuteronômio capítulo 28 e o 30. Sabemos que são capítulos que estão falando sobre a bênção e a maldição, sobre a obediência, a desobediência. Depois eu te recomendo você ler sobre esses capítulos. Então, Neemias nos ensina como deve ser a postura da igreja. Pois não devemos ser uma geração de dedo apontado, e sim uma geração de mão estendida. Nós temos que ir para a cruz todos os dias e confessar os nossos pecados, para que um possa fortalecer o outro e apontar aquele que pode nos ajudar e nos curar, que é o Senhor Jesus. Em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, vai dizer o seguinte, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um avivamento espiritual.
E através disso, nós recorremos à palavra, pois a palavra irá revelar o pecado que habita em nós. Irá apontar que nós necessitamos de um Salvador. Então, Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que todo o povo entendesse que Deus requeriria de suas vidas. A língua hebraica havia sofrido algumas alterações desde o tempo em que Moisés havia escrito o Pentateuco, e a linguagem coloquial do povo apresentava algumas diferenças em relação ao hebraico antigo, tendo em vista que o intervalo de tempo entre Moisés e Esdras é de mais ou menos 1000 anos. Então, quando pegamos aqui no verso em Neemias, no capítulo 8, no verso 8, vai dizer o seguinte: leram o livro da Torá, a lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições. Após entenderem a lei, eles logo se entristeceram, pois eles haviam quebrado os mandamentos do Senhor. E Neemias aproveitou a exortação para dispensar o povo, pois era o dia de santificação ao Senhor. E após isso, comemorarem e se alegrarem. Essa é a consequência que ocorre em nossas vidas. Nós reconhecemos o pecado e nos entristecemos. Depois, nos purificamos e em seguida celebramos a vitória de Cristo na cruz. A palavra de Deus traz convicção da culpa e conduz ao arrependimento, mas também nos dá alegria, pois a mesma palavra que fere também nos cura. É a palavra que nos cura, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos santifica, é a palavra que aponta os nossos erros, é a palavra que mostra que sem Cristo não somos nada. Neemias, juntamente com Esdras, ensinou aquele povo que devia procurar o Senhor, que havia pecado, que havia quebrado os mandamentos. Assim também somos nós. Não existe outra forma, não existe outro meio, não existe uma fórmula mágica, um livro mágico. A Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia é o nosso manual de prática e vida. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. A Bíblia é o único livro que o Espírito Santo, o autor, lê junto com você. E tem prazer nisso. E tem prazer quando você ama a palavra, quando você se interessa, quando você pergunta, quando você se dedica. Nós vemos um povo que estava numa situação precária, um povo que estava vivendo numa miséria, a cidade estava destruída. Mas então, através desses homens de Neemias, juntamente com Esdras, trouxeram esse avivamento. O povo pôde voltar a se alegrar na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos corrige. A palavra de Deus, ela nos corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto, conforme citado pela revista. A referência que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 26. Veja que a marca dessa orientação apostólica não tem a ver com o exibicionismo espiritual ou emocional, e nem as expressões inerentes no culto. O culto avivado tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E se Deus quiser corresponder às orações e enviar um avivamento genuíno, será a resposta ao quebrantamento espiritual do povo de Deus. Nosso pastor Silas Malafaia, tem nos dado uma instrução para a igreja, sobre a igreja não viver de movimento, pois o que alimenta a igreja é a palavra. E no comentário de Wisby, ele cita que os encontros nas igrejas devem reger 3 fundamentos, que são os seguintes: edificação, entendimento e ordem. O culto é racional e deve ser de total entrega ao Senhor, pois quando estamos juntos, somos edificados pelo Espírito Santo através da palavra
temos o entendimento e a ordem, porque o culto não deve ser desordenado, não deve ser algo onde as pessoas se expressam de forma desordenada, para que não haja um exibicionismo, porque não é isso que o Senhor nos ensina. Na verdade, o culto ele é bem racional, é uma questão de quebrantamento, onde o homem ele vai e se oferece como nós nos oferecemos como sacrifício vivo ao Senhor. Então, por isso que é interessante que o Isbe fala sobre esses 3 fundamentos, porque realmente quando estamos unidos, estamos sendo edificados pelo Espírito Santo, temos entendimento da palavra, e com isso a ordem acaba acontecendo. Então são 3 coisas que é bem interessante ele citar no seu comentário. E outro ponto que nós devemos ter cuidado é com o formalismo, porque é o outro extremo do emocionalismo. O culto não pode ser metódico e rigoroso, pois não é errado observar regras, preceitos e métodos. Mas tudo deve ser dosado, porque quem conduz o culto é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz o culto. O culto pertence ao Senhor. Então é Ele quem conduz. Ele tem total liberdade na igreja. Sendo assim, os nossos corações devem estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Os dons devem fluir de maneira abundante. E deixar a atmosfera espiritual pairar sobre a igreja, tudo conforme a palavra ensina a igreja. Ou seja, o nosso culto tem que estar de acordo com a palavra. Tem que estar de acordo com a condução do Espírito Santo, que sabemos que Deus não irá contra a sua palavra. Então, o culto não é para se exibir, e muito menos para que haja um extremo emocionalismo ali, não uma manipulação de emoções, não é nada disso. O culto ele tem que ser de entrega verdadeira ao Senhor. E só isso. É lá que nós vamos. Nosso pastor ele fala que a igreja é um hospital. E lá nós, como estamos doentes, vamos lá para nos curar. Porque é lá que nós encontramos o médico dos médicos. Então nosso lugar, quando estamos reunidos, é para isso. Para juntos cultuar o nosso Senhor. Sem extremos. Sem um extremo emocionalismo, sem um extremo formalismo. Apenas sensíveis à voz do Espírito Santo, permitindo que Ele nos conduza no culto, que é totalmente racional, e entregue a Ele. Aqui eu concluo. Nós podemos perceber que os avivamentos no Antigo Testamento veio como resposta ao quebrantamento de um povo, quando se viu no estado de calamidade ou decadência, recorria ao Senhor. E o Senhor, com toda a sua misericórdia e bondade, os restaurava. E como igreja, devemos pegar esses exemplos nas Escrituras para que não cometamos os mesmos erros e que sejamos despertados para fazermos sempre a vontade de Deus, a fim de que não nos esfriemos espiritualmente e que cada dia, cada dia possamos colocar lenha para que o fogo do Espírito continue a queimar nossos corações. Porque o fogo não deve apagar. O Espírito Santo ele dá o fogo, mas a lenha, quem dá somos nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, rica e poderosamente. Agora eu gostaria de te convidar a seguir o @crentedocente no Instagram. No Facebook, pelo endereço facebook.com/crentedocente e ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Desde já agradeço.